Os preços da prata já deveriam ter colapsado há muito tempo. A procura industrial está a bater recordes. Os inventários nos cofres estão a diminuir rapidamente e as tensões geopolíticas estão a apertar as rotas de abastecimento em vários continentes. E ainda assim, o mercado recusa-se a cair. Cada queda é absorvida. Cada venda encontra um piso. Nos bastidores, algo de invulgar está a se acontecer. Os armazéns estão a esvaziar-se mais depressa do que conseguem ser reabastecidos. Os bancos estão a afastar-se silenciosamente da prata física para o retalho. E discretamente, sem qualquer anúncio oficial, alguém acabou de comprometer quase 650 milhões de dólares na compra de prata física. Não para especular, não para fazer hedge, mas para manter a linha. Assim, a pergunta já não é se a prata é escassa, mas quem é suficientemente forte para decidir que o preço já não se move mais. Para compreender por que a prata se comporta de forma tão diferente hoje, é necessário recuar e examinar a própria estrutura do mercado e o quão distante ele se afastou da realidade física. Durante a maior parte da história, a prata não foi apenas uma mercadoria, foi dinheiro. Até meados da década de 1960, moedas de prata ainda circulavam como moeda legal nos Estados Unidos, e durante séculos antes disso, a prata funcionou como meio de troca universal entre impérios. Esse papel terminou quando os governos passaram totalmente para moedas fiduciárias, rompendo o vínculo entre o dinheiro e os metais escassos. Hoje, a negociação moderna da prata é dominada pelos mercados de futuros. Esses contratos permitem que compradores e vendedores concordem com preços para entrega futura, muitas vezes sem qualquer intenção de trocar metal físico. Em teoria, os futuros proporcionam estabilidade e descoberta de preços. Na prática, criaram um sistema no qual a prata pode ser negociada inúmeras vezes sem nunca sair de um cofre. Essa distinção entre prata de papel e prata física é central para compreender as tensões atuais. Em bolsas como a COMEX, os preços são definidos principalmente pelo volume de contratos negociados e não pela disponibilidade real do metal. Enquanto a maioria dos participantes liquida os contratos em dinheiro, o sistema funciona de forma fluida, mesmo quando os inventários físicos diminuem. Ocasionalmente, porém, a pressão torna-se visível. Um desses sinais é a backwardation, uma condição em que a entrega imediata custa mais do que as promessas futuras. Nos mercados de commodities, isso é raro e significativo. Indica que os compradores já não se sentem confortáveis em esperar, que a posse imediata passou a importar mais do que um preço mais baixo no futuro. A prata já testou este sistema antes. Em 1980, durante o episódio dos irmãos Hunt, a procura física sobrecarregou a oferta de papel e os preços dispararam. A resposta não foi mais transparência, mas sim mudanças nas regras. As bolsas restringiram as compras, aumentaram as margens e inverteram a tendência quase da noite para o dia. A mensagem foi clara. Quando a prata ameaça a estabilidade financeira, as regras do mercado tornam-se flexíveis. Hoje, o que está em jogo é maior. A prata já não é apenas um metal monetário, é um insumo industrial crítico, incorporado em sistemas de energia, tecnologia e infraestrutura de defesa. As perturbações agora vão muito além dos investidores, o que levanta uma questão fundamental. Se a prata é essencial, escassa e cada vez mais estratégica, por que o seu preço ainda parece tão controlado? A escassez de prata não é o resultado de uma especulação repentina, é o resultado de limitações estruturais de longo prazo. Em 2024, a procura industrial global por prata atingiu aproximadamente 608,5 milhões de onças, enquanto essa oferta total não conseguiu acompanhar esse ritmo, criando um déficit anual de quase 149 milhões de onças. Essa lacuna não é nova. Ela tem se ampliado de forma constante ao longo da última década, transformando escassezes temporárias
numa condição persistente. O problema central reside na forma como a prata é produzida. Cerca de 70% da produção global de prata provém como subproduto da mineração de cobre, zinco e chumbo. Como resultado, a oferta de prata não responde diretamente aos preços da própria prata. Mesmo aumentos acentuados de preço, pouco fazem para incentivar nova produção, pois as decisões de investimento dependem de metais completamente diferentes. As restrições à mineração agravam ainda mais a situação. A diminuição do teor dos minérios, o aumento dos custos de energia, as regulamentações ambientais e os longos prazos de licenciamento fazem com que uma nova oferta possa levar mais de uma década a materializar-se. A reciclagem oferece um alívio limitado, uma vez que grande parte da prata industrial está dispersa em pequenas quantidades e é difícil de recuperar de forma economicamente viável. À medida que os déficits se acumulam, os estoques acima do solo estão a ser discretamente reduzidos. O mercado já não está a absorver excedentes, está a consumir reservas. A procura por prata hoje é impulsionada menos pelos consumidores e mais por sistemas que não podem simplesmente parar. A prata é essencial para painéis solares, veículos elétricos, centros de dados, telecomunicações e sistemas avançados de armamento. As suas propriedades elétricas e térmicas tornam-na difícil de substituir sem reduzir a eficiência ou a fiabilidade. À medida que os governos aceleram as transições energéticas e a infraestrutura digital, a procura continua a crescer independentemente das flutuações de preço. A pressão tornou-se visível em Xangai, onde os inventários de prata terão caído mais de 86% num curto período. O que se seguiu foi ainda mais revelador. Cerca de 660 toneladas métricas de prata foram rapidamente enviadas da Ásia para Londres, não para arbitragem, mas para estabilizar cofres ocidentais que enfrentavam esgotamento. Isto não foi comércio rotineiro, foi uma resposta logística ao estresse. Ao contrário dos mercados de consumo, utilizadores estratégicos e industriais não aguardam correções de preço. O acesso importa mais do que o custo. Quando surgem escassezes, a alocação desloca-se dos mercados para as prioridades. À medida que a prata se torna cada vez mais integrada na infraestrutura nacional e nos sistemas de defesa, deixa de se comportar como uma mercadoria discricionária. Passa a ser um material estratégico, um material pelo qual governos e indústrias competem para assegurar primeiro, em vez de licitar publicamente. Se a oferta e a procura físicas apontam para cima, o mercado de papel explica por que os preços permanecem contidos. O preço da prata é largamente definido em bolsas de futuros como a COMEX, onde os contratos representam promessas em vez de entrega física. Estimativas sugerem que, para cada onça de prata registrada, possam existir entre 100 a 400 reivindicações em papel. Este desequilíbrio permite que grandes instituições financeiras influenciem os preços através do volume, mesmo quando o metal físico é escasso. Ao expandirem posições vendidas e ajustarem os requisitos de margem, os bancos bullion conseguem aumentar a aparência de oferta e atenuar os sinais de preço. Enquanto a maioria dos participantes aceitar a liquidação em dinheiro, o sistema continua a funcionar, mesmo com a diminuição dos inventários. A história mostra o quão frágil essa estrutura pode ser. Em 1980, quando a procura física disparou durante o episódio dos irmãos Hunt, as bolsas responderam restringindo compras e forçando liquidações. Os preços colapsaram não porque a prata se tornou abundante, mas porque as regras mudaram. Hoje, a alavancagem é maior e os inventários são mais reduzidos. Se mesmo uma pequena parte dos detentores de contratos exigisse a entrega física, a oferta disponível poderia ser rapidamente sobrecarregada. O sistema depende da confiança, e a confiança, uma vez perdida, não pode ser liquidada em dinheiro. À medida que a prata se torna mais escassa, os governos começaram a tratá-la menos como
uma mercadoria e mais como um ativo estratégico. A China restringiu discretamente o acesso do público aos metais preciosos, ao mesmo tempo que integrou a prata em políticas mais amplas de acumulação estratégica. Autoridades sinalizaram controlos de exportação mais rigorosos a partir de 2026, ecoando a estratégia anteriormente adotada com os elementos de terras raras. Esse manual, controlar a oferta, influenciar o preço, moldar a dependência global, já demonstrou a sua eficácia. Na Coreia do Sul, grandes bancos suspenderam as vendas de prata no início de 2025 sem qualquer explicação pública. Não foram anunciadas escassezes, mas o acesso foi cortado. Historicamente, movimentos desse tipo sinalizam precaução, não abundância. Entretanto, a exclusão da Rússia dos mercados ocidentais de metais preciosos fragmentou os fluxos globais de oferta, reduzindo a liquidez exatamente onde a procura é mais elevada. Neste contexto, a compra de 650 milhões de dólares em prata destaca-se. Transações dessa dimensão raramente são especulativas, sugerem urgência, coordenação e preparação, possivelmente por um ator soberano ou por um fundo estratégico a agir em nome de um. O objetivo pode não ter sido o lucro, mas o posicionamento, porque quando os metais se tornam estratégicos, garantir a oferta importa muito mais do que prever o preço. Para compreender para onde o mercado da prata pode estar a caminhar, ajuda a observar para onde sistemas semelhantes já foram. Um dos paralelos mais próximos é o mercado das terras raras. Durante anos, os elementos de terras raras foram tratados como insumos industriais obscuros. Os preços eram baixos, as cadeias de abastecimento eram globais e poucos questionavam a concentração da produção. Isso mudou quando as tensões geopolíticas revelaram uma realidade dura. A China controla cerca de 70% da mineração global de terras raras e mais de 90% da capacidade de refinação. Quando as exportações foram restringidas, os preços dispararam, as cadeias de abastecimento fragmentaram-se e indústrias inteiras foram forçadas a adaptar-se. A prata partilha semelhanças desconfortáveis. É essencial, difícil de substituir e cada vez mais concentrada nas mãos de poucos atores estratégicos. A diferença está na visibilidade. As terras raras só ganharam manchetes após a disrupção. A prata pode estar a seguir a mesma trajetória, silenciosamente. Outro sinal vem da relação ouro-prata, uma métrica de longa data usada para avaliar a valorização relativa. Historicamente, esta relação tem uma média em torno de 69,1. Hoje, aproxima-se mais de 79,1, sugerindo que a prata continua subvalorizada em relação ao ouro. Em ciclos anteriores, tais desequilíbrios não se resolveram de forma gradual, corrigiram-se de maneira abrupta. As consequências de uma distorção contínua são significativas. Para o setor de energia verde, a escassez de prata traduz-se diretamente em custos de produção mais elevados. Os fabricantes de painéis solares já enfrentam pressão sobre as margens. Qualquer aumento sustentado no preço da prata poderá abrandar a implementação, complicando metas climáticas e transições energéticas. Para a tecnologia e a defesa, o acesso importa mais do que o preço. Interrupções no abastecimento ameaçam cronogramas, contratos e níveis de prontidão. O risco sistêmico mais imediato reside na própria infraestrutura financeira. Bolsas como a Comex baseiam-se no pressuposto de que a maioria dos participantes aceitará a liquidação em dinheiro em vez de exigir entrega física. Se mesmo 10% dos detentores de contratos solicitassem metal simultaneamente, os inventários disponíveis poderiam revelar-se insuficientes. O resultado não seria apenas volatilidade, mas uma crise de credibilidade. Está também a formar-se uma divisão geopolítica. Nações com capacidade de acumular reservas ganham resiliência. As que dependem de mercados abertos tornam-se vulneráveis. Neste ambiente, a prata deixa de ser apenas uma mercadoria negociada. Torna-se um marcador de vantagem estratégica.
A história sugere que quando esta linha é ultrapassada, os mercados não se ajustam educadamente, reprecificam-se de forma violenta. Quando um mercado chega a este ponto, oferta pressionada, preços distorcidos e controle geopolítico crescente, a questão já não é se a mudança está aí de chegar, mas quem se adapta primeiro. Para os governos, o desafio mais imediato é a transparência. Existem reservas estratégicas de prata, mas o seu tamanho e acessibilidade raramente são divulgados. Sem clareza, os mercados operam às cegas, amplificando a volatilidade e a desconfiança. A longo prazo, os países estão a ser forçados a repensar cadeias de abastecimento que dependem quase inteiramente do comércio global. Refinação doméstica, incentivos à reciclagem e reservas estratégicas já não são políticas opcionais, estão a tornar-se necessidades defensivas. Para a indústria, o problema é mais prático. Os fabricantes não podem esperar que os mercados se resolvam sozinhos. Alguns já estão a redesenhar produtos para reduzir a intensidade de uso da prata, substituindo onde é possível e otimizando onde não é. As iniciativas de reciclagem estão a expandir-se, mas enfrentam limites físicos. A eficiência pode abrandar a hemorragia, não pode reverter a escassez estrutural. Para os investidores, a distinção entre exposição e propriedade nunca foi tão importante. Contratos em papel oferecem liquidez, mas dependem de contrapartes e de confiança. A prata física, por outro lado, oferece certeza, mas sacrifica a conveniência. À medida que a confiança nos sistemas de papel é testada, esta troca torna-se cada vez mais visível. Olhando para um futuro, analistas delinearam várias trajetórias possíveis de preço. Num cenário base, o aperto gradual da oferta e a procura estável poderão empurrar a prata para a faixa dos 75 a 100 dólares até 2026, alinhando-se com previsões de instituições como o Bank of America. Num cenário mais severo, em que a confiança nos mercados de papel se deteriora ou surgem falhas de entrega, os preços poderão ultrapassar drasticamente esses níveis, atingindo 120 a 170 dólares à medida que o metal físico é reprecificado para refletir a escassez. Um cenário negativo ainda é possível. Libertações de reservas estratégicas, particularmente por parte da China, poderiam suprimir os preços temporariamente. No entanto, tais medidas provavelmente trocariam alívios de curto prazo por vulnerabilidade de longo prazo. Cada caminho envolve risco, cada um envolve oportunidade. O que os une é a incerteza e a crescente percepção de que a prata já não é governada por forças de mercado simples. O mercado da prata não está a sofrer um choque aleatório. Está a se atravessar um ciclo bem conhecido. Primeiro surge a complacência, quando os preços permanecem baixos e a oferta parece estável. Depois vem a manipulação, à medida que os mercados de papel se expandem e distorcem os sinais. Em seguida, chega o aperto. Inventários em queda, aumento da procura estratégica e restrições silenciosas ao acesso. Hoje, a prata encontra-se firmemente nessa terceira fase. Ao longo da última década, os déficits acumulados atingiram uma estimativa de 820 milhões de onças. Os cofres estão a esvaziar-se, os governos estão a se apertar o controlo, e algures em segundo plano, um comprador comprometeu 650 milhões de dólares não para perseguir retornos, mas para garantir estabilidade. Essa compra foi provavelmente sobre tempo, não sobre lucro. Tempo para preparar, tempo para assegurar abastecimento, tempo para manter a linha antes que as regras mudem. A questão agora já não é para onde a prata vai a seguir, mas quem ainda terá acesso quando isso acontecer.